E aí, beleza? Tô sem assunto, come presunto. E aí, beleza? Bom, hoje eu tô com uma distro aqui, diferente, que chama-se Point Linux. Essa distro é baseada no Debian 8, que é o Debian Jessie. Não é o Debian mais novo, né? Porque o Debian mais novo, até onde eu sei aí, é o Debian 9, o Debian Strash. E eu acho que é Strash, né? E essa distro aqui, ela tem algumas versões que eu já irei mostrar no site dela, né? No decorrer do vídeo eu vou mostrar aí um pouquinho no site, né, dessa distro aqui, sobre ela, e mostrar um pouco sobre o sistema, que eu creio que vai ser bem rápido, que ele é um sistema bem simples para quem gosta do Debian e seus derivados, né? Para quem gosta de sistema simples, eu acho que esse aqui vai agradar, né? Existem alguns derivados do Debian que eles apresentam maiores facilidades. Não é o caso desta versão aqui, que ela para você instalar programas, você pode encontrar algumas dificuldades, porém é possível instalar alguns programas aí que não estão disponíveis, por exemplo, no gerenciador de programas, aliás, na central de programas. Bom, então vamos lá. Vou mostrar aqui primeiro no site. Eu não encontrei muitas informações, muitos links a respeito desta distro. Esse aqui é o site da DistroWatch. Para quem não conhece, é um site aí onde classifica as distros do Linux, né? Mostra aí a posição delas entre as mais utilizadas ou mais baixadas atualmente. E nessa aqui ele fala que o tipo da versão, né? Aliás, ele mostra aqui algumas informações sobre o Point Linux, né? A última atualização dele ele fala que é em julho de 2018, né? O tipo do sistema baseado no Debian estável, a origem é Rússia, não sei se é mesmo, né? Mas está escrito aqui que é Rússia, então beleza, talvez seja mesmo. E a arquitetura dele ele traz aí o MAT e o XFCE, se eu não me engano o MAT é a interface padrão dele. E a categoria aqui, desktop, live medium, usuário medium aqui seria, né, o tipo de instalação, é bem simples de instalar. E a popularidade aqui ele está sem rank, não sei porquê, né, e aqui algumas informações dele. E depois aqui tem os links, né, tal, e aqui fala sobre as versões que saíram dele. Pelo que parece, a primeira versão foi em 2013, foi baseada aí, pelo número dela aqui, parece que foi baseada no Ubuntu 13.04. Aí depois, a partir da outra versão aqui, de outubro, isso foi em junho, né? A partir de outubro então saiu a versão 2.2, que aí desde então foram baseadas no Debian, né? Debian 7, depois Debian 8. Então é isso que tem aqui nesse site que eu encontrei, né? Aí depois aqui é o próprio site do Point Linux, né, que fala um negócio sobre a Alemanha, uma revista alemã aí sobre que talvez tenha publicado alguma coisa sobre o Point Linux. E aqui fala, né, algumas informações sobre ele. O Point Linux é uma distribuição GNU Linux, tá, baseada no Debian. E ele fala que traz a interface gráfica do MAT, porque ela foi baseada no GNOME 2, né, uma continuação da interface gráfica do GNOME 2, e a intenção é justamente aí relembrar o GNOME 2, as versões, trazer uma distro atual, porém com uma interface gráfica no estilo as antigas aí. Tipo esqueci a palavra aí, quando a pessoa relembra o passado e fica, qual que é a palavra mesmo? Nostálgico, né? Deve ser tipo isso aí. E aqui fala um pouquinho também, né, do Debian, que ele é baseado no Debian. Depois aqui aspeto, não sei porque, eu acho que é raro aqui a palavra, ou está em português de Portugal. E ele fala aqui o que eu acabei de falar sobre a interface do MAT, ele traz isso para trazer por causa, para despertar essa nostalgia sentimental aí que algumas pessoas têm sobre algumas interfaces gráficas.
Aqui embaixo tem alguns links que são os mesmos que estão aqui, e depois você vai encontrar algumas fotos aqui sobre o sistema que não tem nada demais. E aqui transferir, é onde você vai fazer o download, e depois tem a doar para você fazer a doação, e aqui ajuda, que eu creio que não há necessidade de muita ajuda, ele é bem simples de instalar e fazer as coisas aqui. E aqui é a parte interessante do download, né? Aqui tem alguns quadros para você selecionar. Então aqui você encontra, olha, tem download do Point Linux, a versão 3.2 estável. E aí você também encontra a versão 2.3. Aí você escolhe qual que você quer aqui. A versão 2.3 eu instalei, eu tentei instalar, mas não deu certo, não sei porquê, eu acho que não tem compatibilidade com o meu hardware. Sabe que eu estava falando isso, para instalar o Windows XP aqui no meu hardware, eu tenho que mudar uma opção lá na BIOS sobre o HD. Aí ele instala o XP. Então talvez eu tenha que fazer isso também aqui em relação a essa versão 2.3, que é uma versão mais antiga aí. Tudo bem, não deu certo, mas a versão 3.2 deu certo para mim, né? Caso você queira a versão mais antiga, quiser tentar aí, eu acho que em hardware mais antigo ele funciona. Apesar que essa distro aqui, essa mais nova, é tão leve que não vejo necessidade de instalar uma versão anterior, né? E ela também não é baseada numa distro tão nova. A versão dela a versão mais atual, não é baseada no Debian mais atual, né? Então olha que rolo aí, nossa. Bom, aí depois aqui tem a interface gráfica. Você pode escolher o MAT ou o XFCE, né? No caso aqui eu baixei a XFCE. E depois aqui você escolhe a versão completa ou então uma versão Core, que é uma versão que vem com pouquíssimos aplicativos. A versão que eu estou utilizando no momento aqui, então, é a 3.2 com interface do MAT, e a versão Core, que é a versão mais que vem menos aplicativos. E também aqui você escolhe a arquitetura 32 ou 64. A versão que eu estou utilizando aqui é a 32-bit. E aí depois você escolhe aqui se você quer fazer a transferência pelo navegador diretamente ou via torrent. Aí você escolhe aqui e depois aqui você escolhe o servidor, e aí é só clicar no link aqui, que no caso ele fala que essa versão tem 783 MB. Aí você clica aqui, caso queira fazer uma doação, é só clicar aqui também e beleza. Ok? Então é isso aqui sobre as informações sobre o site aí do Point Linux. Bem fácil. A instalação do sistema aqui é tranquila, não é como o Debian, um instalador, segundo o site, ele traz o instalador do Linux Mint. Não é um instalador mais atual, deve ser um instalador das versões anteriores do Linux Mint. Então ele tem menos opções na hora de instalar, não é como o Debian, que você tem que fazer... a quantidade de do passo a passo é maior no Debian. Então é bem simples. Aí durante a instalação você pode escolher se você quer instalar os repositórios non-free, que aí é possível, irão aparecer a quantidade maior de programas na central de programas, que é o Synaptic. Ou então você pode deixar apenas programas livres, código aberto. Aí você não instala o non-free. Então durante a instalação você tem essa opção também. Eu coloquei a opção para instalar esse non-free, porque o Debian puro, eu acho que fica muito limitado. E aí, por outro lado, ele fica mais estável. Então depende para que você vai usar o sistema. Se você quer uma estabilidade maior, aí deixa só apenas com os programas livres aí e aí fica mais limitado, né? E acho que é mais para servidores, para empresas aí que querem um sistema que permaneça o mais enxuto possível, apenas para o trabalho aí na empresa. No caso da gente que é usuário em casa, assim, eu acho que não tem problema de instalar todos os programas e testar e tal, né? Enfim, né, quando eu tô falando coisa aqui, tô chovendo no molhado. Então a instalação foi isso. Depois que eu instalei, aí teve algumas atualizações em torno de uns 300 MB ou até menos, não me lembro agora. E aqui está a interface do MAT, né? Aqui tem aplicativos, local, sistema. É uma interface bem simples, né, sem muitos enfeites.
E aí, assim que eu instalei aqui essa versão, que é a versão Core, ela vem quase sem nada aqui, né? Aqui na parte de acessórios você encontra apenas 2 aplicativos, no escritório apenas o visualizador de PDF, na parte de gráficos um visualizador de imagens. Internet, essa categoria nem veio, ele vem sem nenhum navegador, aí você precisa instalar através do Synaptic. Eu instalei esses dois aqui, o Chrome e o Firefox. Aí jogos eu instalei também, ele veio sem nenhum, instalei apenas esses dois aqui também. E na parte do sistema ele vem esse aqui, o gerenciador de pastas dele é o Kaja, é o Kaha. E aqui o monitor do sistema, ele tem 2 terminais. O monitor do sistema, o sistema é bem leve, né? Antes de instalar os drivers, alguns drivers de vídeo aqui, ele estava inicializando, consumindo 160 MB de RAM, muito leve, né? Até me espantei. Depois que eu instalei o driver proprietário, aí ele passou a inicializar consumindo 225 MB, né? Um pouquinho mais. Só que a imagem ficou muito melhor. A imagem aqui do sistema, sem instalar o driver proprietário, não tinha como usar. As letras, quando você abre, por exemplo, eu abri aqui um arquivo PDF, pode ver que as letras estão legíveis, tal, dá para ler na boa. Sites também, né, que eu mostrei, né, mas porque agora estou utilizando o driver proprietário. Porém, quando você instala a imagem para leitura é péssima, não tem condições de utilizar, muito distorcida. E eu vi que alguns derivados do Debian, eles mais puros assim, eles vêm dessa maneira e não tem como utilizar assim, pelo menos aqui comigo no meu monitor, no meu hardware, não tem a mínima chance de utilizar, de tão ruim que fica a letra. Ela é bem fraquinha, não tem jeito. Aí então eu instalei o driver de vídeo e aí agora sim, agora ficou top. Agora dá pra utilizar o sistema numa boa. E uma questão aí sobre o driver NVIDIA, eu encontrei um tutorial mostrando de uma maneira bem simples para você instalar. E assim que você instala pelo terminal, utilizando os comandos, depois é só reinicializar o sistema e beleza. Para quem utiliza Debian, já procurou aí instalar driver NVIDIA no Debian e seus derivados, né, nos derivados mais simples, né, por exemplo, porque o Ubuntu é um derivado do Debian e ele traz facilidades aí para instalar os drivers e outras distros também. Mas no caso desta e de outras aí derivados do Debian, não é tão simples instalar driver NVIDIA. E aí você pode encontrar alguns tutoriais meio chato que complica um pouco a instalação, né. Eu encontrei esse site aqui no Vivo Linux e aqui o pessoal dá umas dicas, eles dão aqui algumas maneiras de instalar. A maneira mais simples e mais direta que eu encontrei foi a desse rapaz aqui, o Clodoaldo PS. E aí ele fala apenas, ele sugere aqui apenas 2 links, 2 comandos. Este comando aqui, sudo apt get install nvidia e tal, e depois esse aqui, sudo nvidia xconfig, que eu acho que é aqui que ele vai configurar para ativar o driver de vídeo da Nvidia. Aí é só você reinicializar e beleza, está funcionando. E aqui tem algumas outras dicas. Você tenta essa aqui, caso seja seu caso, né? Você tenta essa aqui, caso não dê, você tenta outros aqui. Eu consegui através aqui dessa página. Mas resumindo, eu creio que apenas esses 2 comandos já vai resolver a instalação do driver, né? E por que eu estou falando isso? Porque existem alguns tutoriais aí na internet e que falam para você que você tem que baixar o driver e aí depois entrar na linha de comando, né, digitando Ctrl Alt F1 para você desativar o LightDM e reinicializar o sistema, ativar de novo o LightDM pela linha de comando. E eu tentei essa maneira de instalar o driver e diversas vezes não deu certo. Outra coisa também sobre o driver de vídeo aqui que eu fiz a instalação, se você procurar no Synaptic, quando você faz a instalação você ativa os pacotes non free e você for instalar o driver NVIDIA pelo Synaptic, ele está disponível lá, você vai ter umas versões, aí é só você selecionar e ele vai instalar. Mas quando você reinicializar o sistema, ele não vai mais aparecer a imagem, ele não vai reinicializar mais. Por quê? Porque dá esse conflito do driver proprietário com o driver nativo. Então você tem que fazer aquele esquema de entrar na linha de comando, desativar um para ativar o outro.
Só que eu não sei, eu fiz algumas vezes dessa maneira e ainda não consegui. Fiz várias vezes. Não sei onde que eu tô errando aqui. Ou peguei algum tutorial faltando alguma coisa, não sei. Enfim, não há necessidade de então instalar através do gerenciador de programas, que é o Synaptic, ou então seguindo esses tutoriais mais complicados. Você pode tentar apenas esse daí que eu coloquei, que eu mostrei na página. Eu vou deixar o link aí para quem tiver interesse. É simples, fácil, prático, tranquilo, moleza. Até minha vizinha aqui que minha vizinha, às vezes minha vizinha sabe mais que eu, né? Então qualquer pessoa aí com um pouquinho de conhecimento consegue fazer essa instalação. Bom, então aí, essa parte, né, do driver de vídeo. Aí então jogos, né, sistema, mostrei aqui. E aqui na parte de som também vem sem nada, né, essa categoria som. Então a categoria som, categoria jogos, internet, elas nem existem aqui assim que você instala essa versão do sistema. Aí eu instalei o Pulse Audio, o Pablo Control, porque ele utiliza, eu acho que é o Alsa que ele utiliza nativamente, não tenho certeza, né? E uma coisa no sistema aqui também é que toda vez que eu inicializo ele eu tenho que aumentar o volume, ele volta pro zero quando eu inicializo, não sei porquê, enfim, né? Mas não custa nada só aumentar o volume, mas no entanto é chato, né? A maioria dos sistemas vem tudo em ordem, essa parte aqui. E aí instalei então o VLC, que ele toca tanto o áudio, a música, quanto o vídeo. E aí instalei o Vocal Screen Recorder diretamente da central de programas também, né? E aqui foi tudo central de programas, o Vocal Screen, o VLC, o controle, o Pulse Audio, os jogos, os navegadores. E o Vocal Screen eu até fiz um vídeo ontem. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui eu fiz ontem, eu estou fazendo a segunda vez, porque eu fiz o vídeo e eu testei tudo, o Vocal Screen gravando, tava tudo bem, mas depois que aí no teste foi tudo ok, o Vocal Screen, mas depois que eu fiz o vídeo mesmo pra valer aqui, aí o som, a imagem ficou legal, mas o som ficou meio falhando, mas dava pra entender. Só que depois que eu postei no YouTube, aí ferrou o áudio de vez e tava cortando muito as palavras, e aí eu tive que cancelar o vídeo. Então o Vocal Screen aqui tá uma merda pra fazer vídeo com ele aqui. Uma merda, que nem fala, é carioca que fala merda, fala bosta, é uma bosta mesmo. Não sou carioca, eu sou paulista, não, aliás, moro no interior de São Paulo, mas acho legal falar falar merda. Eu falo bosta pro meu sobrinho dar risada. Bom, e aí então o que eu fiz para gravar o vídeo? Eu tô gravando hoje aqui e eu instalei o Simple Screen Recorder, que eu acho que tá gravando legal. Eu fiz um pequeno teste aí, é difícil dar problema, né? O Vocal Screen, às vezes, dependendo da distro aí, ele dá problema mesmo no áudio. E além do mais, eu gravei um vídeo de 20 minutos, o Vocal Screen, o tamanho do arquivo ficou mais de 1 GB, gigantesco, né? E aí, com o Simple Screen Recorder aqui, eu creio que vai ficar bem mais leve, não chega nem a 100 MB, depende da quantidade, depende do tamanho do vídeo, quantidade de tempo que eu for gravar, mas normalmente ele não consome muito, ele não fica um arquivo grande. Então, além de ficar ruim o áudio aqui, ele ficou gigante. Para postar no YouTube depois vai, dependendo da conexão, né, demora pra caramba mesmo. Então eu instalei o Simple Screen Recorder. E para instalar um Simple Screen Recorder aqui nessa versão, tive que dar uma caçada aqui na internet, mas finalmente encontrei um site aqui onde deu certo. Eu segui alguns tutoriais e não deu certo aqui no meu caso, para outras pessoas deu certo, mas para mim não deu. E então entre esses tutoriais que eu fui tentando aí, esse aqui dessa página deu certo, que é da página aí do EDPS Blogspot. Tanto que eu acho que é ele que está aqui, olha, EDPS aqui no Vivo Linux, né? Então deve ser o site, deve ser dele esse site. Bom, então aí tá aqui, né? Mundo GNU e tal, blá blá. Então aqui é instalar o Simple Screen Recorder no Debian. Aqui, eu acho que ele fala no Debian, não sei se é o Dice ou não sei se é o Debian 8 ou o 9 ou o 7. Enfim, eu sei que deu certo aqui no Debian 8. Aí eu creio que também deve dar certo pro Debian 9.
A instalação, olhando assim, parece um pouco complicada, né? São diversos comandos tal para você dar, né? Então esses aqui, depois este para você baixar o arquivo, depois esse, não, este ou esse, você pode escolher, né? Eu escolhi esse aqui, então se você fizer esse não precisa utilizar esse. Aí depois esse comando aqui, e aí depois entrar no diretório, mudar algumas pastas, aí você tem que abrir o nano aqui para retirar umas palavras, mas ele deixa até fotografia aí, então não tem erro para você seguir o tutorial e instalar, né, o Simple Screen no Debian, né, porque ele não se encontra nos repositórios aqui nativos da distro, então tem que instalar desse jeito. E aí depois que você faz o processo tal, ele demora um pouquinho para instalar, para compilar, empacotar, desempacotar, então demora um pouco o processo aqui. Mas é só você seguir aqui que vai dar certinho, né? Tanto que eu estou utilizando ele aqui nessa versão. Beleza? Então fica a dica, também irei deixar o link aí na descrição do vídeo. E eu vou até guardar aí nos meus favoritos esse link, né? Para instalar futuramente em outras versões do Debian. Porque tem tutoriais aí que não dá certo para mim, não deram certo para mim. Bom, então aqui foi a parte de aplicativos. Aí locais aqui, as pastas, as partições, a rede e tal, né, documentos recentes, enfim. Aqui, e depois aqui a parte do sistema, essas opções que encontram aqui, você vai encontrar aqui na central de controle. Aqui a parte de administração, essas partes também você vai encontrar aqui no central do controle do Mate, né, aqui no Point in Linux. Então aqui você vai ter aparência, olha, tem pouca coisa. Você pode mudar o tema, tem apenas 2 temas. Deixa eu puxar pra cá. Opa. Aí ó, mudei um tema, aí voltei para o tema padrão dele. Você não tem a opção de alterar os ícones, nada. Aqui as fontes e aqui o plano de fundo. Ele veio apenas com esse plano de fundo aqui, que ele fica mudando aleatoriamente. E esse plano de fundo aqui, bem discreto, nessa tela azul. E aí eu baixei esse aqui da internet e este daqui, esses dois, né, essas duas fotos e deixei aí. Né, beleza? Essas aqui são as opções. Pelo que eu vi, não tem opção de alterar os ícones, a não ser que você baixe um tema aí, né, que venha com alguns ícones. Aí você pode adicionar, né, que é instalar, personalizar. Aqui ó, você pode, aqui ícones, está aqui, olha, mas eu acho que tem bem pouco, né, pelo jeito é cursor, margem da janela, tal, tem algumas opções aqui, mas são poucas. É um sistema, é uma interface bem simples, né? Nesse caso aqui dessa versão. E aí tem as opções dele, né? Aqui está o driver, o painel da NVIDIA. Pode ver que meu driver gráfico está instalado aqui. No entanto, não é a versão mais atual do NVIDIA. Ele utiliza aqui a versão 340. A versão mais atual dele é 396, se eu não me engano. Mas essa versão funciona muito bem, tão bem quanto as versões mais novas. E aí tem algumas outras configurações. Aqui é a parte do som dele, você pode configurar o som por aqui, né, hardware, entrada e tal. Eu creio que seja o alça, né, e aí depois então tem o pulse aqui que eu instalei, né, controle do pulse. Então você tem 2 maneiras de configurar o som aqui, né, mas nativamente é esse daqui e funciona também. Não há nem, se for ver, eu acho que nem haveria necessidade de ter instalado o pulse áudio, né. Então aqui são as configurações dele. E sobre o Mate, aqui a versão do Mate é 1.8. Bloquear a tela, desligar, tal. E aqui é o relógio, o calendário, aqui para desligar o sistema, o som, tal. E é isso aqui, né, no sistema. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar aqui. Ele é bem simples, leve, fácil de instalar, levíssimo, né, bem leve mesmo. E o único problema é que então pode ser que você não encontre aí nos repositórios dele muitos programas. Ele vem uma quantidade. O Debian e seus derivados costumam vir com poucos programas, né? Ainda mais não é a versão mais atual, é baseada no Debian 8. No site do Point Linux fala que quando você ativa os pacotes não free, o Google Chrome fica disponível aqui na central de programas, porém eu não encontrei ele aqui não, né, pelo menos nessa versão aqui. Só se for numa versão anterior a essa, aí pode ser que estava. E aqui você encontra os pacotes para você instalar alguns programas. Aqui ó, o World Wide Web, aqui são os navegadores. E o Google Chrome, aqui é o Chrome eu instalei, mas o Google Chrome não está aqui não, né? BCDFG Firefox eu instalei aqui. Aí você precisa instalar o idioma, tal.
O Chrome também, depois que você instala, você precisa instalar o idioma, que ele vem em inglês. Não é como em algumas outras distros, quando você instala o Chrome, ele já vem em português. Aqui não. Aqui você instala, ele vem em inglês, aí você precisa instalar. Opa, desculpa. Eu tô gravando um vídeo de dia aqui, e tá passando peixeiro, verdureiro, tá tudo legal, aqui, todo mundo, né, no movimento aí. E então, o Google Chrome não está aqui não, né? Mas beleza. Aqui, não tá mesmo. Não tá. Beleza, mas aí você encontra alguns pacotes aqui. É bem limitado, eu achei, mas dá pra tocar a barca aí, se você for utilizar o sistema só pra navegar. E fazer algumas coisas básicas, né? O som também, nessa versão aqui, não dá pra instalar o Pulse Equalizer. O Pulse Equalizer está disponível no Debian a partir do Debian 9. E esse aqui é o Debian 8, então sem Pulse Equalizer, e o som fica um pouquinho, né? Fica um pouco a desejar aí. Eu acho que fica um pouco mais fraco. O Pulse Equalizer dá um up aí no som do Linux. Então tem essas partes aí que eu não curti muito, né? Mas então, como eu disse, né, se for para utilizar no dia a dia, numa boa, sem muitas necessidades, uma coisa bem básica, ele fica legal. E eu creio que é um sistema bem difícil de quebrar, né? Pela simplicidade, né? Quanto menos coisas, menos problemas, né? Quanto maior a família, maior o barraco, né? Ou não, né? Ou não, depende da família. E é isso aí então, beleza? Vou finalizando aqui. No próximo vídeo eu vou trazer aí uma outra versão do Point Linux, com a versão full também, só que com a interface gráfica do XFCE, né? Só que é a versão completa, com todos os aplicativos que tem direito aqui, pelo menos nessa versão. E mais uma coisa também, eu tentei esses dias, nem lembro se eu falei, eu tentei instalar uma distro aí que chama-se Void Linux, e eu até consegui fazer o processo de instalação, por linha de comando e tal. Não é difícil, você encontra alguns tutoriais aí que mostra passo a passo. É uma distro diferente, ela não é baseada em nenhuma distro, ela é uma distro criada aí por uma comunidade. Ele tem alguns diferenciais, né? Tipo o systemd lá é outro tipo de sistema que usa ao invés do systemd, entre outras diferenciais que ele tem. Então eu tentei instalar, mas não consegui diversas vezes. Ele tem com diversas imagens de instalação, com diversas interfaces gráficas. Não é grande a imagem de instalação, tem em torno de 700 MB, 800, 700 e pouco, 600 MB, né? Tem KDE, March, nem lembro qual, tem vários, tem umas 6, 7 versões lá. Mas aqui eu não consegui instalar. Mas para quem tiver interesse nesse Void Linux, eu recomendo aí o canal do Leandro Ramos. Só digitar aí no YouTube Leandro Ramos e Void Linux, você vai encontrar aí. Ele fez uns tutoriais legais e ele mostra instalando, ele conseguiu instalar e até utiliza aí no dia a dia essa distro, né? É bacana aí para quem tem interesse de conhecer uma distro diferente. Beleza? Então vou ficando por aqui, sabadão, né? Final de semana. E é isso aí, né? Se for dirigir, não beba. Se for beber, chame o Lula, que ele topa uma 51 aí na boa, beleza? É isso aí. Até mais, então. Tchau, tchau.